Nós somos esses infantes cujos peitos amantes nunca temem lutar. Vivemos, morremos, para o Brasil nos consagrar. Hoje vamos falar sobre os militares e o seu direito de greve. O militar pode fazer greve? Não. O militar não pode nem se sindicalizar, ter o Sindicato dos Militares do Brasil. Força e Poder, não pode. Esse sindicato não pode ter sindicato nenhum militar. Inclusive, o militar não pode fazer greve, de acordo com o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição Federal de 1988. É proibido, é vedado, não é aceito qualquer tipo de greve por parte dos militares. Pela lógica, imagina os militares com fuzil, pistola, granada, algema, tanque de guerra, fardado com colete à prova de bala, querendo fazer greve, e os políticos, os chefes dos sindicatos, a população vai se socorrer a quem? A ninguém, né? Porque se já os militares estão fazendo greve, qual é a força policial que eu vou utilizar para falar, pessoal, vamos voltar para o trabalho, para suas casas, que a ordem tem que ser restabelecida? Não dá. Os militares são o topo da força física armada do Brasil. Então, não há que se falar em greve dos militares. Ah, então você está dizendo que o militar ele não tem direito a nada? Tem, mas ele tem que buscar outras vias para se conquistar os seus direitos. Dentre elas, ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, ação na justiça, pedindo para que os juízes do STF, STJ, Tribunal de Justiça concedam um direito que lhe é garantido, recorrer aos políticos, deputado federal, senador, para que crie leis garantindo mais benefícios, dentre outros e outros modos de se conquistar os seus direitos. Uma coisa é certa, muitos militares às vezes ficam sem saber o que fazer quando querem pleitear melhores salários, melhores condições de trabalho, e ficam por muito tempo a ver navios. É por isso que hoje em dia, de forma pejorativa, o pessoal chama de bancada da bala do Congresso, que é a bancada dos candidatos que vão pleitear melhores condições de trabalho, de trabalhos aos militares. A bancada evangélica, pessoas que se candidatam para melhorar as condições das pessoas no que diz respeito às religiões. A bancada do meio ambiente, em que luta por melhores condições, melhores leis, que puna de forma mais severa ou que abrange determinados crimes do meio ambiente, e as bancadas das minorias, seja lá qual for. Do mesmo jeito também tem a bancada das pessoas que são pró-militar. Imagina só, você é um militar que espera 2, 3, 4, 5 anos para ser promovido de soldado para cabo e de cabo para sargento, e a diferença é de R$100 de um salário para o outro. Que isso? Você me fez esperar, arriscando minha vida durante tanto tempo por causa de R$50, R$100, R$200 por mês. Então, vamos querer que os políticos melhorem as condições dos militares, tanto no que diz respeito a salário, que no meio militar é chamado de soldo, as condições, melhores coletes, melhores viaturas, melhores alojamentos, planos de carga e carreira, de promoções, vagas, por aí vai. Essa questão do militar não poder fazer greve, ela tem até a sua lógica. Imagina só os militares fazendo greve e a população liga, fala, olha, está acontecendo um problema aqui perto de casa, estão ateando fogo nos ônibus, como está acontecendo agora no Rio Grande do Norte, né? E aí? Vai se socorrer a quem? O pessoal agente penitenciário já trabalha no sistema prisional, presídios, penitenciárias e por aí vai. O policial civil ele trabalha investigando. O policial militar trabalha na rua de forma ostensiva, na polícia administrativa. O exército trabalha no seu ambiente. Então, cada um tem que estar no seu quadrado. E se todos eles resolverem, militares, fazer greve, não tem o que a população fazer, vai chamar quem? Então é por isso que a Assembleia Constitucional originária, de forma bem sabida, resolveu colocar no artigo 142 da Constituição que é proibido o direito de greve, proibido o ato de greve por parte dos militares, inclusive a sindicalização, tá bom? E no caso, vou aproveitar esse gancho e fazer uma seguinte análise. Uma mulher que ela é militar, ela entrou nas Forças Armadas e nas auxiliares, né, Corpo de Bombeiro e Polícia Militar.
Se ela tiver um filho, ficar gestante e não puder trabalhar, ela não pode ir para a Força Nacional, ela não pode ir para a guerra, porque ela está gestante. Ela tem um bebê de 1, 2, 3, 4 meses, está amamentando, ela vai amamentando com a pistola na cintura, como é que faz? As pessoas que estão gestantes e trabalhando têm o direito de licença gestante. Primeiro tem a estabilidade no trabalho, depois tem a licença maternidade, depois que o bebê nasceu. No passado, na década de 10, de 20, de 30, as mulheres ainda nem estavam trabalhando, né, de forma bem vultuosa, volumosa. Na década mais ou menos ali de 30, as mulheres começaram a trabalhar na rua. Saíram do trabalho doméstico de casa e foram para a rua. Com isso, surge a necessidade de engravidar, ter filho e ter a licença gestante, que não tinha. Em 1943, com a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, surgiu pela primeira vez a licença maternidade de 84 dias para as mulheres, ou seja, da data do nascimento do bebê. Eu não estou falando das mulheres militares, estou falando de todas as mulheres que estavam trabalhando de carteira assinada. Elas tinham o direito da data que o bebê nasceu, 84 dias para cuidar do bebê. Uma semana, 2, 3, 1 mês, 2 meses ali amamentando, cuidando. Vamos dizer assim, depois que passou aquele susto, né? Já acabou de nascer, será que vai ter doença, não vai? Vai crescer, vai desenvolver a criança ou não? Isso em 1943. Muitos anos depois, a Organização Internacional do Trabalho entendeu que esse prazo poderia ser aumentado para 120 dias. E assim foi feito. O Brasil absorveu, concordou com essa ideia de aumentar para 120 dias e saiu de 84 e foi para 120 dias. Lembrando que lá no passado quem pagava o salário da mulher que estava em casa sem trabalhar, amamentando, era o patrão, era o empregador. E com o tempo depois foi passado para a Previdência, para o INSS, essa incumbência de pagar o salário enquanto a mulher ficava sem trabalhar na rua. Foi bom isso, porque imagina, né? O olho torto que o patrão tinha no passado. Rapaz, você vai me fazer te pagar um salário mínimo, 2, 3 salários mínimos, para você ficar na sua casa e eu ainda tenho que contratar outra pessoa para ficar trabalhando aqui, por exemplo, de vendedor, aqui na loja. Então, já foi um alívio por parte do empregador, do patrão. Isso na nossa Constituição de 1988 garantiu o direito de 120 dias de licença gestante ou licença maternidade para todas as mulheres que estivessem trabalhando e para as militares, mulheres militares hoje, no século XXI, é garantido o direito de 180 dias. Melhorou mais ainda, ou seja, quase metade do ano a mulher tem direito a ficar em casa cuidando do seu filho que nasceu. Para o homem tem o direito à licença de 5 dias. O bebê nasceu, o pai precisa daqueles primeiros dias, né, para cuidar do filho, ajudar a esposa. Às vezes ela não teve parto natural, foi cesariana, tá com os pontos, tem que passar remédio, tem que dar um apoio, ajudar com banho. Eu sei que a maioria dos cuidados do bebê, assim, quando nasce, é da mãe. É a mãe que tem aquele contato primário de amamentar, que isso não tem como o pai fazer, né? De fazer os cuidados mais básicos. Agora, o pai tem que dar o apoio em ajudar a mãe a se levantar da cama, principalmente se foi uma cesariana. Então, veja que os militares também têm os direitos preservados e, muitas das vezes, até melhor do que outros servidores. Agora, no ponto negativo que tem, é a questão da greve. Isso não tem como negar. Até porque se ele fizer uma greve sem autorização, já não é autorizada a greve. E tentar forçadamente fazer uma greve, ele pode sofrer sanções administrativas, como processo administrativo disciplinar, inclusive penais. Né? E caso o militar seja preso, a gente sabe que, dependendo da condição, não cabe habeas corpus. Não cabe a impetração de habeas corpus para que tenha o seu direito de locomoção garantido. Então, é muito séria essa questão. Já foi discutido no STF, o militar não tem direito à greve, certo? E se ele quiser pleitear e lutar pelos seus direitos, tem que ser de outra forma, tá? De forma judicial, no Congresso e não na força, parando as suas atividades laborais de forma mais abrupta. Na questão da mulher, sobre a questão da gestação, a gente viu que houve esse processo evolutivo da mulher ter direito ao voto, a trabalhar nas Forças Armadas, a poder engravidar, a ter a estabilidade no trabalho, inclusive a igualdade de salário entre homem e mulher no meio militar e a gestação de 6 meses após
parto, após o parto. Como não é aqui o objetivo em falar em parto de bebê natural, parto natural ou adoção, se tem direito ou não a essa licença de 6 meses, o objetivo aqui é só fazer uma análise evolutiva dos direitos militares no que diz respeito à greve. Era isso que eu gostaria de falar. E para finalizar, eu comecei o vídeo falando sobre a canção do infante. Nós, como esses infantes, cujos peitos amantes nunca temem lutar. Legal, né? Essa palavra infante faz uma menção à infância, ou seja, as pessoas meio que de forma infantil, não no sentido pejorativo, mas sonhadora. Elas lutam, vão para a batalha sem dar nenhum passo para trás. Essa palavra infante lembra de infância e ao mesmo tempo lembra de infantaria, né? Até porque a canção da infantaria, a infantaria são as pessoas qualificadas e treinadas para avançar em momentos necessários de guerra, de conflitos armados. E o vídeo de hoje, que é o de número 64, eu gostaria de fazer essa análise dos militares, não entrando aqui em debate se foi revolução militar ou golpe militar, até porque nem é o objetivo desse canal. Espero que tenha gostado. No próximo vídeo eu vou falar sobre importunação sexual, um crime que está sendo bastante comentado hoje em dia. E até mais.